Shalom, meus irmãos, que o Eterno abençoe a cada um de vocês. Eu sou o Marcos Aurélio e estamos iniciando mais um programa Examinando os Profetas, o estudo semanal da Haftará, da porção da Torá que acontecerá no próximo Shabat. Tivemos ontem o prazer de escutar o Moré Marcos Felipe, mais uma instrução maravilhosa. E hoje, para quem está celebrando, começa o jejum de Esther. Para quem tem um motivo especial, vai fazer um jejum aí, iniciando agora, iniciou há pouco mais de uma hora. E até amanhã, ao mesmo horário, 6 horas da tarde. E mais ou menos é o horário que se encerra o dia aqui no nosso país, Que também provavelmente é o que dá lá em Israel. Não sei. O professor Marcos Felipe que pode dizer com mais exatidão. Tem países que demoram até bem mais tarde, Fica até 8, 9 horas da noite para poder ter a viração do dia. Porém, nós que somos brasileiros aqui dessa terra abençoada, mais ou menos nesse horário aí. Me corrija se eu estiver errado, aqui no Recife é assim. Então, vocês podem também comemorar a partir de amanhã com o professor Marcos Felipe. Não vamos ter excepcionalmente o estudo do nosso professor Márcio Alencar. Vai ter o início da festa de Purim aí com o professor Marcos Felipe. Uma festa bem alegre, como todo tempo, que o professor consegue ser animado em todo momento. E na festa de Purim é mais ainda. Então, que assim sigamos, meus irmãos? Pedir um pedido especial aí de oração para o nosso irmão Leniel. Hoje não podemos ter o programa dele, ele não vai poder apresentar. E está costurando aí como é que vai ser o estudo. Alguns professores já se disponibilizaram para continuar o programa por enquanto. Em breve, eu espero que semana que vem já volte tudo ao normal, tá certo? Pronto, esse é o nosso recadinho, Antes de iniciarmos o estudo. Desculpa aí, não tem um script assim, mas vai saindo. E vamos iniciar, a nossa porção, a 21ª porção da Torá. Deixa eu botar aqui a tela de volta. Estava até marcando aqui um pouquinho. Deixa eu apagar aqui. Só um minutinho, meus irmãos. Acontece. Pronto. Então, a 21ª porção da Torá está lá em Shemot, Êxodo, capítulo 30, versículo 11 até o 34, 35. E nós temos aqui os textos relacionados dos profetas. E o tema que eu escolhi para essa semana foi: por qual reino estamos lutando? Às vezes, meus irmãos, a gente entra em cada uma, viu? Em cada discussão. Não discutam pelo caminho, viu? Preste atenção, não discutam pelo caminho. Porém, a gente tem que defender o nosso... Aqui no Recife a gente diz defender a nossa bolacha. A gente tem que defender a nossa posição. Para defender a nossa posição, a gente tem que estudar bastante a Torá. Lembre dos 3 passos para vocês que estão iniciando aí a caminhada. Todos nós somos chamados para ser Kohen, como a gente viu na semana passada. Todos nós somos chamados para sermos sacerdotes do Eterno. E a instrução principal do sacerdócio, em tese, é o ensino para o povo. Então, para que vocês possam ensinar, a primeira coisa vocês têm que aprender. Qual é a segunda coisa? É botar em prática. E a terceira é ensinar. Porque não adianta o que vocês estudam toda semana aqui se vocês não colocarem em prática no seu dia a dia. Então, aprender, que é o que vocês estão fazendo agora, coloquem em prática e posteriormente ensinem ao próximo. Para que vocês não incorram no erro de ensinar algo que vocês não estejam praticando ainda. Então, vamos embora. Deixa eu apagar aqui. Ih, não está indo. Deixa eu apagar pelo outro aqui. Estava marcando aqui algumas palavrinhas interessantes que eu estava achando nos textos. Então, o primeiro texto relacionado está aqui em Shemot, Êxodo, capítulo 32, versículo 1. E o texto diz: Vaiare e viu Ha'am que voshesh. E o povo viu que ele estava demorando. Ele quem? É o que a gente vai ver. A próxima palavra que é Moshe. Moshe estava demorando. Demorando o quê, meus irmãos? A gente vai estudar que esse texto que eu selecionei vai falar que Moshe estava demorando na montanha, quando ele foi receber as 10 palavras, Haseret Hadevarim, as 10 palavras do Eterno. E o texto diz: Laredet min ha'ar, que é o que eu estava dizendo,
O povo viu que Moshe estava demorando, se atrasava, né, para descer a montanha. Vai Kahel al Aharon, vai Omeru Elaiv. Então, eles se reuniram, né? Esse Kahel vem da palavra Kahal, tá aqui, ó. A palavra Kahal quer dizer congregação, ajuntamento, é justamente que eles se reuniram diante de Aharon. Eles estavam em torno de Aharon. Então, Aharon, ele estava literalmente arrodeado de pessoas ali com uma mensagem. Qual era a mensagem que eles estavam dizendo para Arão? E disseram, vai Omeru Alive. Disseram para ele, Cum. Então eles disseram para Arão, é justamente essas palavras que eu estava circulando aqui, interessantíssimas. Ó. Cum, se levante. É a mesma palavra que é usada para Cum Haemetim, o levantar dos mortos, que é a promessa que todos teremos, porém, alguns para o bem, que é para a vida eterna, e outros não, né? Para a destruição eterna. Então, essas pessoas se reuniram, essa Kahal, essa congregação. Tem muito misticismo aí para essa palavra, porque muitos utilizam essa palavra para dizer que Yeshua fundou uma Kahal diferente, só que a palavra é a mesma. Só que nos escritos nazarenos, os tradutores colocaram essa palavra alterada, eles não colocaram a palavra no seu sentido verdadeiro, que é a mesma que já existe aqui na Torá, que é de congregação, o ajuntamento do povo de Israel. Então, esse ajuntamento do povo de Israel se levantou e foi até Arão, viu essa demora de Moshe e disse para Arão, se levanta, homem, faça alguma coisa. E ele diz, Aselanu, faça para nós, Elohim, deuses, Asher e Alhu, que andem lefaneinu, diante de nós, que Zé, Moshe Haish, pois esse Moshe, esse homem, Asher Ha'alanu, que nos trouxe, Me Eretz Mitzrayim, da terra do Egito, e Adano Me Hayá, Lo. Nós não sabemos o que aconteceu com ele. Então, o texto, para a gente ler contínuo, né? Quando o povo viu que Moshe demorava para descer a montanha, reuniu-se em torno de Aharon e disse-lhe, mexa-se, faça para nós deuses que andem à nossa frente, pois esse Moshe, o homem que nos trouxe da terra do Egito, nós não sabemos o que aconteceu com ele. Então, Moshe, para receber as 10 palavras do Eterno e todas as instruções do Eterno para o povo, ele passou 40 dias e 40 noites na montanha, sem comer e sem beber, meus irmãos. Agora imagine vocês aí, estão iniciando o jejum, um dia já vai ser difícil. Imagine 40 dias e 40 noites, meus irmãos. Não é brincadeira não. E o povo lá estava lá, comendo e bebendo, né? Comendo e bebendo. O maná, o Eterno dava água no momento oportuno. E o povo tinha o que comer e o que beber. Porém, Moshe estava lá sem o pão e sem a água, né? E o povo reclamando. Que demora é essa? Por que ele não vem? Por que ele não volta? E Moshe, a gente vai observar, né, na porção, que ele passa 2 ciclos desse aí, de 40 dias e 40 noites. Moshe, ele é marcado porque ele tem um ciclo principal, que é de 3 ciclos de 40. 40 anos que ele passou sendo instruído no Egito, 40 anos ele passou depois que ele fugiu por matar um egípcio, e depois 40 anos com o povo no deserto. Então são 3 ciclos de 40. Porém, para receber as palavras, Moshe tem 2 ciclos só, de 40 dias. Mas Yeshua, meus irmãos, cumpre o terceiro. Ele é aquele profeta que é dito que seria enviado depois de Moshe, justamente completando o terceiro ciclo de 40. Pois a gente tem nos escritos nazarenos, Yeshua passa 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, e recebe instruções, e a partir disso ele recebe as instruções do Eterno e passa adiante para o povo no mais alto nível. Né? Tanto que essas palavras chegaram até hoje, e todos nós somos discípulos de Yeshua. Então, Yeshua completa o terceiro ciclo de Moshe, de 40 dias e 40 noites, para transmitir essa mensagem abençoada. Então, a gente vai aprender, né, hoje, que todos nós temos a mesma situação. Mas, meu irmão, que mesma situação a gente tem?
Por acaso Moshe ainda está no nosso meio, está por acaso em jejum, está recebendo as 10 palavras? As 10 palavras a gente já recebeu, muitos devem se perguntar aí, né? Porém, a gente tem que entender o contexto. Por que nós estamos hoje com a mesma situação? Enquanto aquele que é responsável por guiar o povo em meio ao deserto está ausente, o povo está buscando várias formas de cultuar ao Eterno. Yeshua, em tese, ele não está palpável, não está à nossa vista. Ele já subiu ao Eterno faz um bom tempo. E muitos acreditam que ele está demorando demais para trazer essas instruções. Porém, as instruções do povo não cultuar outros deuses, eles já tinham. De não fazer imagens de escultura, eles já tinham. Tudo isso que foi passado pelo Eterno, eles já tinham em suas mentes. Eles ouviram da própria boca do Eterno. Eles não precisavam que Moshe dissesse isso novamente ou que trouxesse em tábuas de pedras escritas. Assim, a Torá já foi nos dada. Nós temos aqui, deixa eu pegar aqui, dá licença aqui, pessoal. Cada um de vocês tem acesso à Escritura, às palavras do Eterno. Então não precisa estar que o próprio Yeshua ou o próprio Moshe esteja diante de nós, nos lembrando o tempo todo, ou nos policiando, ou impedindo que a gente tome uma atitude errada. Ele confia em nos deixar só para que ele faça suas coisas. Então assim, Yeshua, ele em tese nos delegou a mensagem já, nós já sabemos o que é para fazer, porém muitos se levantam em torno de nós querendo novas instruções, querendo fazer a mais, principalmente aquilo que o Eterno não mandou. Na ausência, em tese, de Yeshua, a gente sabe que ele não está ausente para aqueles que não o buscam de inteiro coração, de verdade, de todo o seu coração. Porém, para essas pessoas, para muitas pessoas, né, estão o tempo todo se levantando para nós, dizendo: olha, façamos um bezerro de ouro, façamos uma adoração diferente, vamos mudar o dia de adoração. É o Shabat, vamos botar no domingo, na segunda-feira. A gente pode comer de tudo, não tem problema não. Isso foi dito há muito tempo atrás. Porém, cabe a nós decifrar se realmente essas mensagens procedem do Eterno ou não. Arão tentou apaziguar esse povo. Ele tentou apaziguar como o Moraes Marcos Felipe falou ontem. Dando brincos pro povo, pedindo brincos, perdão, né? Brinco das mulheres, dizendo: olha, vamos fazer amanhã, é melhor. Ou seja, que demorasse mais um dia para que Moshe desse tempo de Moshe voltar e não acontecer aquela situação. Só que o povo não quis ouvir Arão, não quis ser apaziguado. Essas pessoas estavam convictas do seu erro. E tem um ditado, né, secular que diz o seguinte, que o maior inimigo da verdade não é a mentira. O maior inimigo da verdade são as convicções. Quando a pessoa está convicta, meu amigo, do erro, para tirar a pessoa daquele erro é difícil. Viu? Não é a verdade. Você pode esfregar a verdade na face da pessoa, mas ela não quer ouvir. Então vamos continuar o texto. E o texto vai dizer, no versículo, a gente vai para o texto dos profetas relacionados. Está lá em 1 Reis, Melachim Aleph, no capítulo 18, versículo 1. Eu selecionei alguns textos. Se eu fosse botar tudo aqui, meus irmãos, a gente ia ficar até meia-noite. Viu? Tem alguns textos que vocês vão ver que já vai ser bem coeso, né? Então, para quem? O ideal é que todos leiam todos os textos, tá? Aqui os textos, no início do estudo, você dá uma pausazinha aí e vai ler, né? Então, Melachim Aleph, capítulo 18, versículo 1, diz o seguinte: Vairim e Amim, Rabim. E aconteceu, né, algum tempo depois, o Davar Adonai Hayá. Veio a palavra de Adonai, El Eliarro, para Elias,
Beshaná ha-shilishit, no terceiro ano. Lemor, ler, dizendo, vá, ha-ere, al-ahav, apresente-se para Acabe, Ahav. Be'etná, matar, pois enviarei chuva, al-pnei ha-adamá, sobre a face da terra. Então, 3 anos de seca, 3 anos e meio, se eu não me engano, de seca. Eliarro tinha dito uma promessa para Isabel e para Rav que não choveria enquanto eles não abandonassem os deuses das nações, que era Baal no caso. Porém, eles não quiseram ouvir. E o profeta disse, enquanto vocês não retornarem ao Eterno, não virá chuva sobre vocês. E chegou o momento, o prazo determinado, o Eterno vai lá e diz para Eliarro, volta, leva para Acabe, a mensagem de que realmente sou eu que estou dizendo isso, sou eu que estou ordenando que não haverá chuva, que não é um azar que eles estão tendo, é exatamente o prazo determinado que eu dei, para provar que eu sou o Eterno. É isso que o Eterno quer dizer com essa mensagem, né? Então, o povo que está longe do Eterno, meus irmãos, aquele que está longe do Eterno, aquela pessoa que escolhe não seguir as instruções do Eterno, ela vai passar por privações. Não tem essa, meu querido. Não tem essa. Às vezes também os servos do Eterno sofrem momentos de angústia. Porém, ele sabe que nesse momento de angústia, ele vai conseguir sair dessa porque o Eterno é com ele. E se não sair, ele está feliz também. O professor Marcos Felipe, antes de ontem, trazendo esse estudo maravilhoso, né, que foi uma reprise do estudo do ano passado. Ele mostrando lá na Menorá, aquele, eu esqueci o nome dele agora, mas o homem que dava testemunho, deu testemunho com a sua própria vida, morrendo, foi incendiado, abraçado com o rolo da Torá. E sorrindo, meus irmãos. E ele via as letras da Torá subindo. Ele sabia do amor que ele tinha pelo Eterno, é maior do que qualquer coisa. Maior do que a própria vida. Já para as pessoas que estão infelizes, que se agarram com as coisas do mundo, quando essas pessoas perdem as coisas que o mundo pode dar, proporcionar, eles perdem absolutamente tudo. Quando a gente tem esse apego a qualquer coisa material, seja a um comer bem, seja a um veículo, a uma casa, a um animal, a qualquer coisa, a um terreno, a viagens, a conta no banco. Quando a pessoa, o amor dela está nessas coisas e ela perdeu tudo. Porém, quando o amor da pessoa está no eterno, ela nunca vai perder, porque o eterno é eterno. Desculpa a redundância. Se ela tem amor por algo que é eterno, nunca vai acabar. Ele vai perder nada. Porque ninguém pode retirar o eterno da vida dela. Já os bens materiais, a pessoa perde tudo. Então, continuando, né? Deixa eu dizer. Vai ler Eliarro le Haraot. E foi Eliarro e apresentou-se El Ahav ve Raav. E havia fome. Hazak era muito forte. E essa fome que estava tendo era pesadíssima. Hazak, a gente sabe que é justamente a palavra para muito forte, muito poderosa, né? Algo enorme. Bechoron, sobre a região da Samaria. Então, existia uma fome gigantesca na terra. Por conta de quê? Desses 3 anos sem água. O povo de Samaria, os reis, né, tiveram sempre escolhas muito erradas. Eles sempre escolheram estar longe dos caminhos do Eterno. Desde o primeiro, que foi Jeroboão. O primeiro rei de Israel já foi ímpio. Eu falo dos 10 reinos do norte, né? Do primeiro ao último, meus irmãos. Do primeiro ao último.
Teve um que você diga, esse foi bonzinho. Já o Reino do Sul alternava, né? Tinha um rei bom, outro mal. Um bom e outro mal. Porém, o Reino do Norte já começou com Jeroboão fazendo logo 2 bezerros de ouro. A gente está falando de bezerro de ouro aqui. E no caso lá dos israelitas, começaram a ter ali 2 grupos. Tanto que a gente vai ver que Moshe, a gente vai ver na porção, que Moshe levantou o povo e disse, olha, quem for de Adonai segue para cá, do meu lado. Quem não for, fique do outro lado. E essas pessoas foram mortas. Mais de 3.000 só pelos levitas. E posteriormente o Eterno mandou a praga para aqueles que estavam em seu coração querendo deixá-lo. Estavam apoiando aquele movimento. Vários morreram por causa do bezerro de ouro. Então, essa fome devastadora que estava acontecendo tinha um motivo. Era a fome tanto da ausência de alimento quanto da ausência da própria instrução do Eterno. Vários profetas, né, de um falso Deus estavam ali em torno de um rei ímpio que permitia a perseguição literalmente aos profetas do Eterno. Esse mesmo rei era submisso à sua esposa que era pagã. Cara, tinha uma esposa pagã, uma esposa que trouxe esse culto para o meio do povo de Israel. Aceitando esse culto estranho, literalmente contrário à Torá. Lembre-se que tudo tem um início. A gente já tinha estudado, como eu havia dito, em algumas porções de Haftarah anteriores, que iniciou-se com Jeroboão, perdão. Ele principalmente implementou o culto dos dois bezerros de ouro, 2 bezerros falsos, né? Sacrificando a eles, colocou levita falso, festa falsa, os locais de sacrifício falsos. Ou seja, o homem era desculpa a expressão, se tiver um Paraguai, o homem era do Paraguai. Gostava de falsificar tudo. Hoje em dia é China, né? Hoje em dia a turma fala da China. Mas os chineses são trabalhadores, meu irmão. Eles vendem muita coisa boa hoje. Tanto que você vai observar que a maioria dos produtos importados hoje são fabricados na China. Né? As grandes marcas colocaram suas empresas lá e colocaram na China. Mas quando a gente fala assim, o Xing Ling, você já sabe que é um produto que foi meio maquiado ali, né? Um produto que não vai ter tanta qualidade quanto o original. Era o governo, era o reino de Samaria, de Chorom. E eles colocaram tudo falso. Um falso templo, um falso sacerdócio, a falsa festividade. Então tudo isso era falso. Então, em meio a esse engano, porém, estão ali no meio também os servos do Eterno, que não tem nada a ver com essa história, mas começaram a se levar por aquele caminho. Então, houve sim, sempre, 2 caminhos. O caminho dos pagões, porque quem queria se livrar quem sabia o que era verdade e queria se livrar disso, tinha que sair dali e ir até Yehudá. Tinha a opção de fazer. Porém, muitos escolheram ficar nesse culto errado. E por eles escolherem ficar, eles sofreram com as consequências dessa seca, da fome, da miséria. Assim, meus irmãos, assim, até hoje, a gente vai observar que existe um engano, né, no meio de nós. E esse engano se chama religião, religiosidade. Muitos ainda sabem que já está no momento de sair, pois através do próprio Eterno, o próprio Eterno tem utilizado as pessoas no meio dessas religiões para poder alertar aquelas pessoas ali. Esses são literalmente profetas que se levantam no meio do povo. A gente vai ter um exemplo aqui. No meio de Samaria, existia um homem que temia o Eterno e estava dentro da casa do rei. Olha o texto aqui que vai dizer. Ó. Vou passar aqui para vocês. E Ahabe chamou Ovadiarro. Eu coloquei Ovadiarro aqui como está na tradução. Que estava encarregado do palácio. Ovadiarro temia muito Adonai. Agora, não é o palácio do rei Ahabe,
e de Jezabel? Não são esses dois que perseguiram e mataram vários profetas do Eterno? Como é que esse homem temia muito ao Eterno e estava ali no meio? Assim, meus irmãos, existe hoje, quando a gente fala de religião, a gente está falando do CNPJ, vamos colocar assim. Porque a religião em si, a maioria, ela é orgânica. São centenas de pessoas que estão ali fazendo parte. Porém, nem todos ali estão aceitando aquele engano. Eles estão sendo enganados porque não sabem da verdade. Outros sabem, porém não querem seguir. E tem alguns que estão ali que estão tentando tanto sair, que eles não conseguem sair no momento, mas estão tentando trazer para fora as pessoas. Estão tentando auxiliar os que estão falando a verdade. Então a gente não deve julgar a religião em si, as religiões que existem no mundo, como se todos os que estão ali são participantes do erro, não são servos do Eterno. Olha aí, ó, um sinal que existem sim pessoas que são servos do Eterno, mas que não são participantes literalmente desse reino ímpio, né, que existe no meio das religiões, da religiosidade em si. Até no nosso meio, que a gente chama de... Não é uma religião, a gente não tem nenhuma placa, a gente não tem como ser rotulado, mas até no nosso meio, se a gente não tomar cuidado, a gente vira um religioso. Achando que nós somos os bonzões, os maiores santos que existem na Terra. Ah, porque agora eu não falo pão, eu falo lehem. Ah, porque eu sei algumas palavras em hebraico. Ah, porque eu sei ler em hebraico algumas coisas. Ah, porque eu guardo o Shabat. Você vai ser igual aquele homem que Yeshua está contando a parábola do fariseu e publicano. O fariseu se orgulhava por cumprir todos os mandamentos da Torá. O publicano rasgava suas vestes, chorava e dizia que era um pecador. Temos que tomar cuidado para que essa religiosidade não entre no nosso meio, nem que, longe disso, sejamos sempre pessoas como esse homem, Ovadiarro, esse homem que era servo do Eterno, temente ao Eterno, porém ele estava ali, não tinha como sair daquele momento. Provavelmente ele não tinha como sair. E ele se valeu desse momento, onde ele estava ali naquele meio, a gente vai ver mais à frente, esse homem salvou 100 profetas do Eterno, mesmo vivendo em Samaria. Então existe sempre os prenúncios de dois reinos. O reino que vai escolher o que é mais fácil, que é justamente os ensinos das nações, que vão ensinar um Yeshua pintado de Roma. Um Yeshua que é diferente do que a gente lê nas escrituras, do que a gente observa nas escrituras. É um Yeshua completamente diferente. Yeshua não guarda os mandamentos, Yeshua fundou uma nova religião, Yeshua ele ensinou que ele cumpriu tudo, que nós não precisamos mais cumprir nada, que todos são salvos, que todos estão debaixo da graça, que não precisa fazer mais nada. Já o Yeshua que nós conhecemos, ele sim é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Através dele, nós somos redimidos diante do Eterno, pois o seu sacrifício foi válido. E nós estamos pedindo perdão do que é transgressão diante do Eterno. O que é transgressão? É a transgressão à Torá. É o pecado. 1 Yohanan Aleph, capítulo 3, versículo 4. Todo aquele que comete pecado transgride a Torá, pois o pecado é a transgressão da Torá. Então, se você vive em pecado ainda, você está literalmente colocando Yeshua no madeiro novamente. Alguns vão dizer, está literalmente todos os dias colocando o Messias em vergonha. Então tomemos cuidado, meus irmãos, para que nós também não estejamos fazendo parte do erro e julgando às vezes pessoas dentro de religiões em si, sem saber que essas pessoas às vezes são usadas pelo Eterno. Às vezes não, né? Muitas pessoas são. Eu conheço centenas de pessoas que dão um testemunho 1000 vezes melhor do que o meu de vida. São pessoas que amam o próximo incondicionalmente.
Amam o próximo de todo o coração, meus irmãos. Amam ao Eterno de uma forma incrível. Porém, ainda não tem. Você observa segundo as Escrituras, a gente usando o critério da Escritura, ele não coloca em prática algumas coisas que é entre ele e o Eterno. Porém, entre ele e o próximo, meu amigo, é uma coisa linda. Coisa que a gente não faz. Então, Ovadiah era esse homem que representa esse povo que teme ao Eterno, mas ainda não chegou ao pleno conhecimento da verdade. Existe ainda só um pequeno detalhe para que eles possam chegar, que é a obediência irrestrita ao Eterno. Para quem já sabe, meus irmãos, para nós que já sabemos, Yeshua disse que aquele que coloca a mão no arado não pode tornar atrás. Tem pessoas que ainda não têm o pleno conhecimento da verdade, eles estão galgando isso, estão passo a passo, meato a meato. Essa semana passada, tem um rapaz que é muito sábio. Ele é novo, ele tem pouco, acho que tem 20 e poucos anos. É uma sabedoria incrível. E ele é muito ligado à parte misticista, né? A parte mística, estuda a parte esotérica do judaísmo, a Kabbalah, a nova, né? Não a antiga. Estuda um monte de coisa da literatura hindu, essas coisas. E eu tive uma oportunidade de conversar com ele. E ele acabou achando que eu estava falando era tudo besteira, não tinha nada a ver com a verdade. Porque nesse dia tinha muita gente conversando e a gente realmente não entrou em conversa. E semana passada eu tive a oportunidade de conversar de novo. E para minha surpresa, depois dessa conversa da semana passada, esse homem chegou até meus ouvidos que ele estava aguardando o Shabat hoje. Quero conversar com ele para ver se é verdade. Mas o que foi me dito é que ele está aguardando o Shabat hoje. Que notícia, meus irmãos. Muito sábio, porém, quando a gente tem a oportunidade de conversar com mais calma e a gente expor que a sabedoria do homem não é nada, a sabedoria verdadeira vem do Eterno. O homem, ser humano, ele está em busca da verdade. Esse rapaz, ele sabia, eu já tinha dito para ele algumas coisas, porém ele não tinha chegado ao pleno conhecimento. E quando foi na semana passada eu pude explicar com mais coesão e ele chegou ao pleno conhecimento. Tenho certeza disso. Bendito seja o Eterno, meus irmãos. Não sou eu, não é o Marcos que está fazendo isso. É uma semente que é plantada e as pessoas vão chegar ao pleno conhecimento através do seu testemunho. Então, deixa eu botar a câmera aqui de novo. Vamos continuar, senão não acaba hoje não. Não paro de falar, meus irmãos. E continuando, né, em 1 Reis, capítulo 18, versículo 4, diz o seguinte. Vai rir e foi Beharit, Hacherit, quando cortava, né, a parte de corte, quando eliminava, né, literalmente, quando matava, né, Isevel et Neviei, os profetas Adonai, et Neviei Adonai, os profetas do Eterno, Vaikar, e levou Ovadiahu, Mea Neviim, 100 profetas, Vairebiem, Hamishim, e escondeu por 50, ou seja, de 50 em 50, né? Ishbam Ará, em uma caverna, Ve-Hilkelam, e os alimentou, Lechem Ve-Maim, de pão e água. Por exemplo, quando Isevel estava exterminando ou cortando, né, matando os profetas de Adonai, Ovadiah reuniu 100 profetas e os escondeu em 2 cavernas, 50 em cada uma, e supriu-os com comida, com pão e água. Ou seja, esse homem, em meio àquele perigo, imagine você sustentar 100 pessoas de pão e água. É muita gente, meus irmãos. Por sorte, veja como o Eterno é bom, meus irmãos. Ele providencia tudo ao seu tempo. Esse homem era chefe da casa, ou seja, ele era o mordomo do palácio. Então ele tinha acesso a levar esses alimentos. E ele, para movimentar uma quantidade de comida dessas, provavelmente existiam outros servos ali dentro que também temiam o Eterno e o auxiliavam nessa função, desviando aqueles alimentos para poder auxiliar o Eterno. Desculpe os gatinhos aí, estão tudo brincando agora.
Fazer um barulhozinho, viu? Então, o Eterno providenciou que esses homens pudessem suprir a necessidade dos seus servos. Sempre vai haver, meus irmãos, em meio a qualquer tipo de situação. Aqui nós estamos fazendo um paralelo entre a verdade que estava com Eliarro e a mentira que estava com os profetas de Baal, que distorciam o ensino, que diziam, que faziam várias coisas para poder dizer que o Deus verdadeiro era Baal. Baal era representada também em algumas ilustrações como um boi. O povo de Israel, assim que o primeiro pecado que fez foi a representação de um boi, um bezerro de ouro. Começaram a distorcer o ensino. Ali seria só o início, meus irmãos. A sorte que Moshe já desceu e encerrou aquilo ali. Mas é só o início, tudo tem um começo. Quando Jeroboão começou a fazer os 2 bezerros de ouro, ali foi só o começo. Olha o desastre que deu depois. Até hoje o povo está disperso. Todo erro, toda distorção da palavra começa com a besteirinha. Ah, mas isso aqui, essa vírgula aqui a gente pode tirar. Yeshua disse, nem um cotes pode ser removido da Torá, nem um tracinho. Nem um iud, que é a menor letra do alfabeto hebraico, pode ser retirado. Um iud e nem um tracinho pode ser removido da Torá. Imagine, meus irmãos, você excluir um versículo inteiro da Torá, um capítulo inteiro da Torá e dizer que isso não serve mais. Você excluir Levítico 11, Levítico 23, Levítico 18 e Levítico 19. Um dos livros mais lindos que tem na Torá, de Levítico, é um dos mais lindos, não, para mim, o capítulo 19 de Levítico é uma coisa fora de série. É o capítulo que eu chamo capítulo do amor. Então, quando a gente retira um pedacinho da Torá, um pontinho da Torá, um cotes, a gente está anulando toda a Torá. Assim, esses reis de Chorom, de Samaria, dos 10 reinos do norte, onde eles começaram a modificar e colocar como se aquilo fosse a palavra do Eterno, o povo já não sabia mais identificar o que era certo e o que era errado. Então vamos continuando, né? E no versículo 7 de 1 Reis 18, diz o seguinte: E Ovadiá estava na estrada quando de repente Eliarro o encontrou. Ele se ajoelhou diante do profeta e disse: És tu mesmo, meu senhor Eliarro? Então, assim como Aharon, apesar de ter cometido o erro de seguir o povo no deserto, Arão ter seguido o povo com o desejo de fabricar o bezerro de ouro, Ovadiá também cumpria a vontade do rei, mas sempre com a intenção de atrapalhar os desígnios do seu senhor. Arão ficou lá tentando acalmar o povo, apaziguar, fazendo da melhor forma ali, homem manso, homem humilde, tentando fazer com que o povo não se rebelasse. Assim também esse mordomo do rei, ele estava cumprindo sempre as funções do rei, mas sempre fazendo de tudo para que esse rei não chegasse ao êxito do seu projeto, que era eliminar os profetas do Eterno. Ele estava lá, o rei mandava ele fazer uma coisa, ele fazia outra ao contrário, né? Mandava buscar os profetas para matar, ele ia lá e alimentava os profetas. Pedia para trazer Eliarro para a morte, ele dizia: olha, Senhor, pelo amor de Deus, vai-te embora para outro canto. E se você observar nesse contexto aí, dele se prostrando diante de Eliarro e depois ele dizendo: olha, e Eliarro dizendo para ele: vai até o rei e diz que eu vou me encontrar com ele. Ele disse: olha, se o Eterno te levar para outro canto, o rei vai me condenar à morte. Você não sabe o bem que eu venho fazendo aos profetas do Eterno? E Eliarro diz: não se preocupe não, eu vou realmente me encontrar com ele. Era um homem justo, temente ao Eterno, assim como Aharon. Porém, ele tinha que cumprir às vezes uma missão espinhosa, né, diante dos homens. Então, vou ler um pouquinho mais rápido aqui mesmo, porque senão a gente não chega lá. Então, quando Ahabe viu Eliarro, disse-lhe: é você mesmo o perturbador de Israel?
Então ele chamou literalmente Eliarro, né, de perturbador de Israel. A palavra para perturbador é essa daqui, ó, o Rev, o Rer. Ou seja, uma pessoa que estava ali azucrinando o juízo do povo, segundo quem? Segundo o rei de Israel, Ahav, né? E Eliarro diz, e ele respondeu, eu não tenho perturbado Israel, não está perturbador, mas perturbado aqui. Eu não tenho perturbado Israel. Você sim tem feito isso, você e a casa do seu pai, por abandonar o que? Os mitzvot e seguir os Baalim. Ou seja, Eliarro está dizendo que ele não tem perturbado Israel, que o motivo da desgraça que está havendo sobre Israel é por eles terem abandonado a aliança do Eterno, abandonado os mandamentos, as instruções do Eterno e seguindo outros deuses. Então, meus irmãos, o que é que a gente vai aprender disso? Yeshua, ele nos ensina em Matitiarro, capítulo 5, versículo 11, ele diz, olha, felizes serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Então a calúnia do rei aí contra Eliarro é justamente a calúnia que nós recebemos hoje quando nós vamos instruir as pessoas da verdade, mas ninguém quer ouvir. Assim como Moshe também foi perseguido por algumas pessoas do seu próprio povo. Eliarro também foi difamado pelo rei. Yeshua também foi difamado pelos sacerdotes, pelos perushim, pelos saduceus. O Mashiach ensina que quando nós falamos a verdade para o mundo, as pessoas do mundo se escondem, pois elas estão nas trevas. E a verdade é luz, meus irmãos. Quando a gente leva essa luz para as pessoas, elas não ficam felizes, não. Elas ficam furiosas, pois a luz manifesta os seus frutos. Você está numa escuridão enorme. Quando você acende a luz, quem é aqueles bichos que está tentando chegar perto de você para fazer o mal contra você? Eles ficam assustados e fogem. Ficam com raiva. Assim, meus irmãos, quando a gente leva essa mensagem da verdade para as pessoas e elas literalmente ficam mudando a sua feição, com raiva, não se preocupe não, que já fizeram isso há muito tempo. São poucas as pessoas que vão entender aquela mensagem, essa mensagem, e vão mudar a sua atitude, a sua forma de viver. Porque o ser humano em si, meus irmãos, ele não busca fazer o bem ao seu próximo. Ele só quer buscar o que é mal. E no versículo 20, vai dizer o seguinte: vai Shilar e enviou a Rave, Behal Bnei Israel, para todos os filhos de Israel, vai Kebotz, ele está pedindo o quê? Para se juntar, né? Juntem-se, reúnam-se. Et Haneviim El Ha, todos os profetas no monte, né? Ha Carmel, no monte Carmel. Então, quando Eliarro dá a mensagem, diz, olha, vocês não estão seguindo outros deuses, vamos lá, reúna tudinho no monte Carmelo. Vocês têm 400 profetas de Baal e 450 de Asherá, que era justamente que vinha de Isabel, a esposa dele. Então, ele mandou reunir todos esses profetas no Monte Carmelo. Aí vamos ver a atitude agora? Vamos ver quem é o verdadeiro Elohim? A intenção é essa. E veja só, viu? Veja só. O engano, a mentira é tão grande porque a Ravi já sabia que o Deus que ele estava servindo não servia para nada. Foram mais de 3 anos e meio sem cair uma gota de água na terra. Enquanto isso, eu tenho certeza que todos esses profetas aí, esses inúteis, estavam tentando fazer todo tipo de coisa para cair chuva do céu. E só estava se cumprindo apenas a palavra de Eliarro, que tinha dito que não iria cair chuva na terra. Ele já sabia que os profetas não tinham
serventia alguma. Que o Deus que ele estava servindo não servia para nada. Porém, o egoísmo, a arrogância vai sendo tão grande, vai cegando tantas pessoas, que depois de uma proposta dessa de Eliarro, ele sabia que ia dar errado. Ele foi lá, pegou aqueles homens, aquele monte de inútil, e levou para a montanha. Dá até pena, meu irmão. Por isso que, olha, tem muita gente que não compreende Eliarro. Porque ele zombou, tudo, não está certo zombar de ninguém. Porém, eu acho que estava se passando na mente dele. Ele disse, eu não acredito que esse cara vai levar esses inúteis para vir, literalmente, para mostrar quem é o verdadeiro Elohim. Porque diante de uma proposta dessa, era para ele se rebaixar e dizer, não, realmente, você tem razão. Mas não. A arrogância, a prepotência era muito grande. Então, continuando, né? Eliarro pôs-se diante do povo e disse, por quanto tempo vocês ficarão pulando para a frente e para trás entre duas posições? Se é Adonai Elohim, sigam-no. Mas se é Baal Elohim, sigam também. O povo não lhe respondeu palavra alguma. Esse povo, meus irmãos, aqui, estava atônito, com dúvidas ainda. Assim, meus irmãos, é quando a gente leva uma mensagem literalmente para as pessoas que são esses líderes religiosos, numa conversa franca que você possa ter com a pessoa, não um debate, mas uma conversa. Se alguém chega para lhe questionar algo, você tem o dever, eu não digo nem o direito, o dever não de debater, mas de expor a sua opinião. Se você vê que a pessoa está mudando a feição e está querendo entrar para um lado que não vale a pena, você se sai realmente. Mas se é uma conversa franca, de questionamento sobre a nossa fé, é válido você se posicionar, dizer a sua verdade. É para isso que Yeshua nos chamou. Agora você tem que fazer de uma forma que você tenha condições de pedir ao Eterno, lógico, mas que você tenha condições de defender a fé que você serve. Porque não adianta ser um servo do Eterno apenas no Shabat, meus irmãos. Você tem que ser servo do Eterno em todos os momentos da sua vida. Não pode ser só no Shabat. Então, esse povo, quando Eliarro foi lá incisivo na frente de todo mundo, disse, olha, ou você serve a um ou a outro. Não pode estar querendo servir aos dois senhores. Eles ficaram calados, não responderam nada. Não sabiam mais o que dizer. Aí vem os grandes profetas, né? Vaikeru choravam, né? Já estavam chorando ali. Behol Gadol, Bekol Kadol, ou seja, em alta voz. Bekol Kadol, ou seja, uma voz alta, né? Eles choravam em voz alta, como se fosse para estridente, né? Um choro estridente. Vait Godu, e cortavam. Que Mishpatam, a forma deles, ou seja, cortavam o seu corpo, né? Se retalhavam. Ba Haravot, com espadas. Uvar Mahim, e com facas, com adagas. Ad Shapar Dam, até jorrar sangue aleihem deles. Ou seja, eles ficavam se cortando, se martirizando todinho, chorando em voz alta, gritando, berrando, urrando, rodando e rodopiando. E nada acontecia. Agora eu pergunto a vocês, meus irmãos. Eu tive a sorte de não participar de religião nenhuma, mas eu observo, eu já observei, já vi várias situações que são solicitadas em meio às religiões que são absurdas. Vou lhe dar um exemplo assim. Uma pessoa que está passando por dificuldades financeiras para poder não se sentir deslocado numa determinada religião, comprar um terno e uma gravata para poder ir para um culto, para uma oração, para uma determinada religião, para uma reunião, ter que ir de terno e gravata. Não pode, meus irmãos. Se a pessoa está passando por dificuldade financeira, aí pega o cartão e divide em 10 vezes.
horários exorbitantes, pedindo para que as pessoas vão 3, 4, 5 vezes em determinadas religiões por semana. E a família, a pessoa não tem família não. Pedindo o dinheiro das pessoas, pedindo N coisas, meus irmãos. É justamente o que esses homens estão fazendo aí. Estão querendo dar aos deuses deles coisas que não são necessárias, que não vão trazer resultado algum. O Eterno não precisa, meus irmãos, que você ande com a roupa mais bonita do mundo. Se você tiver, amém, é uma coisa maravilhosa. O Eterno não precisa que vocês passem a semana toda indo para reuniões. Agora, quando é o dia que o Eterno pede, ninguém quer ir. Indo para festas, convenções em outros estados, tal. Cada vez mais endividadas as famílias, cada vez mais sem tempo para poder passear com seus entes queridos. E mais exigências, daqui a pouco você não consegue mais fazer nada na vida. Assim está a religiosidade hoje em dia. Pedindo coisas que não vão dar nenhum tipo de fruto para a sua vida. Assim como esses homens estavam se talhando, gritando, chorando. Qual é o resultado disso? Para que serve isso? Eu imagino a cara de Eliarro, meus irmãos, olhando para essa situação. Eu acho que ele botava a mão na cabeça e fazia, meu pai. Então vamos continuando, né? Continuando o texto de 1 Reis ainda, no capítulo 18, versículo 31, tem só os textos que eu sabia que eu ia demorar, eu ia me alongar. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra de Adonai havia sido dirigida, e disse, seu nome será Israel. Ou seja, as 12 tribos de Israel, para fazer menção que esse homem, o Eliarro, não está fazendo essa demonstração apenas para aquelas pessoas que estão ali. Ele está fazendo essa demonstração, esse holocausto, em menção às 12 tribos de Israel, para que essas pessoas se arrependam das suas transgressões. Com as pedras construiu um altar em honra do nome do Eterno, ou seja, especificou para quem ele estava fazendo. Cavou ao redor do altar uma valeta com a capacidade de 2 medidas de semente. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. Então lhes disse, encham de água 4 jarras grandes e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Agora imaginem a Rav, Acabe, depois de ver aqueles 850 homens rodando, se cortando, gritando, de manhã até de tarde, e não aconteceu nada. Os homens em qual ele pôs a confiança. Aí ele vai e observa o profeta do Eterno, sozinho, colocando as pedrinhas lá no local, colocando o nome das 12 tribos de Israel, escrevendo, dedicando ao Eterno, ele mesmo colocando a lenha, ele mesmo cortando o holocausto, e ele pediu 4 jarras de água, que estava faltando água lá já há 3 anos. Ele ainda pede 4 jarras de água. Aquele pessoal, esse infeliz. Os meus homens tudo não conseguiu botar fogo com um sol a pino na cabeça da gente. 850 homens arrodeando aqui, rodando, né? Imagina aquele graveto mesmo, fazendo assim. Não pega fogo, né? Imagina um monte de homens rodando. Eu acho que eles estavam tentando fazer o fogo com eles rodando ali em volta para ver se esquentava e pegava fogo na madeira. Aí eles olham para o profeta, ele olha para o profeta do Eterno, tá lá pedindo para jogar água em cima do holocausto. Água que estava em falta. Então a cara desse homem devia estar em tempo de morrer, né? Então ele diz, façam novamente. Disse e eles foram e fizeram de novo. Ou seja, mais 4 jarras. Façam-no pela terceira vez, ou seja, 12 jarras de água. E eles fizeram pela terceira vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. Ou seja, inundou de água. Que eles já não tinham mais, né? A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se em frente e orou. Ó Adonai, Elohim de Abraham, de Isaac, de Israel, o que hoje fique conhecido que
Tu és Elohim em Israel, e que eu sou teu servo, e que fiz todas as coisas por tua ordem. Responde-me, ó Adonai, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Adonai, és Elohim, e que fazes o coração deles voltar para ti. A função de todo o profeta, meus irmãos, sem exceção, é fazer com que as pessoas retornem, voltem ao Eterno. De que forma? Obedecendo os seus mandamentos. Não existe profeta na Escritura que não mande o povo obedecer a Torá. Se Yeshua é considerado profeta, ele tem que fazer o povo voltar à Torá, a obedecer a Torá. E ele mandou justamente a gente fazer isso. O dele disse que quando uma pessoa chega e diz, Yeshua nunca pecou. Amém, verdade. Tem que perguntar, o que é pecado? É não fazer o mal. O que é o mal? É você não matar, é você... Amigo, o que é mal para você pode não ser para mim. Então, para mim, pouco importa o que você pensa ou deixa de pensar. Desculpa a expressão. Concernente à salvação, o que vale para mim é o que é pecado diante do Eterno. E ele especificou na lei, na Torá, que você conhece como lei, na instrução do Eterno. Então, o que as pessoas pensam ou deixam de pensar o que é pecado, para várias pessoas pode variar. Para uns o incesto não é pecado, para outros é. Para um o homossexualismo não é pecado, para outras pessoas é. Para uns roubar não é pecado, para outras pessoas é. Agora, para o Eterno, a gente tem que saber o que para o Eterno é pecado. Então, Yeshua nunca pecou sobre a ótica do Eterno. Então, ele nunca transgrediu a Torá. E ele manda que sejamos imitadores dele. Então, nós não devemos pecar, não devemos transgredir a lei do Eterno, a instrução do Eterno, que vocês conhecem como lei. Mas a palavra Torá, aí se explica. É a palavra instrução em hebraico. Ensinamento do Eterno. Então, fazer voltar a Torá e fazer voltar as instruções do Eterno. Então, o texto diz: Vatipol e caiu, Esh Adonai, o fogo do Eterno, Betohal e consumiu, Et Haolá, o sacrifício, Feet Hamitzim e a madeira, Feet Ha'avanim, até as pedras foi-se embora, Feet Ha'efar e a poeira que estava em volta, Ve'et Hamaim e a água que estava lá naquela valeta, Asher Bati Alá, na valeta, Li Reha, lambeu, né? O fogo lambeu tudo, comeu a pedra, o sacrifício, a madeira, a poeira que estava em volta, a água que estava lambeu, foi tudo. Então todo mundo deve ter ficado ali, né? Rapaz, que é isso? Então, quando o povo viu isso, eles caíram com o rosto em terra e disseram: Adonai Elohim, Adonai Elohim. Mas que pena, meus irmãos. Depois de um tempo, o que é que esse povo fez? Voltou a transgredir. Não é por milagres, meus irmãos. Não é necessário que você veja o fogo cair do céu para poder você acreditar. A gente vai ver mais à frente Yeshua falando sobre isso. Não é preciso que você veja isso. Um fogo consumindo até as pedras para que você volte-se ao Eterno. Para que você diga, Adonai Elohim. Yeshua fala para Tomé, né? Benditos são aqueles que não tocaram e nem viram e acreditaram. Abençoados são esses. Abençoados somos nós, meus irmãos, quando nós acreditamos na verdade do Eterno, nós buscamos as suas instruções, conforme Yeshua disse, sem precisar que um grande milagre acontecesse na nossa frente. O fogo caindo do céu, o mar se abrindo. A gente tem um grande milagre, que é justamente em meio a esse mundo que a gente vive hoje, a gente ser servo do Eterno conforme as suas instruções. Então, em Lucas capítulo 14,
no versículo, capítulo 11, perdão, no versículo 14, aí sim, está escrito: Vai ri hayom, vai gesh ruach ra. E aconteceu um dia, né, que expulsava um mover mal, né, um espírito mal, uma má, como é que eu posso dizer? Alguns acreditam, né, que é como se fosse uma doença grave. E realmente é uma doença, né? O homem estava mudo, né? Para aquele tempo, muitos acreditavam que era um demônio. Eu acredito, né, também, que existem casos que existam literalmente algum espírito diabólico que se aposta das pessoas, porque eu já vi experiências com os meus olhos mesmo, não foi alguém que me disse não. Porém, graças ao Eterno, tô bem. Já vi, né, acontecer possessões na minha frente. Uma foi duas vezes. Pessoas literalmente possessas na minha frente. É uma coisa horrível. Não deseja a ninguém. E não foi religião nem nada, viu? Pelo contrário. Então, existia um homem, né? E Yeshua estava expulsando um demônio mudo. Quando o demônio saiu e o mudo falou, e a multidão ficou admirada. Ou seja, Yeshua estava lá, apareceu alguma pessoa com essa enfermidade, ele expulsou, a pessoa voltou a ouvir. Eu acho que nesse caso aqui era um caso de doença. Então, o que essas pessoas que estavam à volta disseram sobre Yeshua? Horrível, meus irmãos. A má conversação, né? Enquanto um é mudo, os outros são cegos, porque você não dá crédito ao Eterno por um bem que foi feito ao próximo, assim como foi feito com aquele homem que o Moré Marcos Felipe estava falando ontem, e foi curado, né, num poço lá, Siloé, que ele disse: vá, toma teu leito e anda. E as pessoas que estavam ali, em vez de dar glórias ao Eterno, ficaram reclamando por causa do leito. Ele estava carregando o leito no dia de Shabat. E os 38 anos que esse homem estava enfermo, meu amigo. Depois tu vê isso, negócio de leito. Se ajoelha no chão e agradece ao Eterno por um milagre desse. Vai procurar saber quem foi que fez isso. Para louvar o Eterno. E usou essa pessoa para poder curar uma pessoa de 38 anos. Mas eles estavam cegos, meus irmãos, pela religiosidade. Quantos de nós hoje, meus irmãos, não observamos pessoas fazer coisas que são boas ao próximo, mas dizendo, mas ele tá dando um exemplo, viu? Você vai ver uma pessoa que se propõe a encher uma Kombi cheia de alimento, aí ele faz pão com mortadela para dar comida para os pobres. Aí você vai reclamar porque a mortadela é de porco. Por que você não vai lá e dá pão com queijo? A gente, quando aponta um dedo para a pessoa, 3 dedos tá para a gente e um para o Eterno. É desse tipo de situação que eu estou falando. Porque a religiosidade não está só nas religiões aí. Às vezes está dentro de nós. A gente quer julgar as pessoas porque a gente tem um pouco de conhecimento, mas às vezes são atitudes nobres que as pessoas estão fazendo. A pessoa que está com fome não sabe nem o que é Torá, meus irmãos. Quer saber de não comer porco, de não comer isso, aquilo outro. Ele quer saber de não morrer. Agora, se você pode ajudar essas pessoas cumprindo o mandamento da Torá de não dar alimentos impuros, amém. Mas por enquanto que você não faz, outras pessoas fazem com alimento impuro e o mundo vai seguindo. Bendito seja o Eterno que um dia essas pessoas que estão recebendo possam ter uma condição melhor de vida, possam conhecer a verdade através até de você. E possam ter a opção de comer algo que não seja concernente à transgressão da Torá, né? E o texto diz, né? Vayesh mechem amru ve Baal zebu sar ha-shedim hu garesh et ha-shedim. Mas alguns disseram, é por Baal zebu, chefe dos demônios, ou Sar, né, príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios.
Então eles começaram a maldizer essa maravilha que Yeshua praticou. Yeshua tirou a enfermidade dessa pessoa, ele não podia ouvir se era um demônio, um espírito imundo, que eu não sei o que era. Então, pode ser que o autor do texto está dizendo que era uma interpretação das pessoas que era um demônio, mas podia ser só uma doença, uma enfermidade, a pessoa estava sem poder ouvir, e Yeshua foi lá e curou. Ele diz, olha, é por causa de Baal-Zebu, ele está servindo o príncipe dos demônios. Eles estavam blasfemando Yeshua. Outro tentavam pô-lo à prova pedindo-lhe que fizesse um sinal do céu. Então, meus irmãos, é aqui que eu queria dizer, que eu queria chegar. Olha aqui, olha, no meio dessas pessoas que estavam julgando Yeshua, que estavam querendo saber por quem ele estava curando, que a gente encontra o mesmo mover que estava no príncipe Ahabe e Jezabel. Esse mesmo mover que estava com aqueles 850 homens e mais o povo que estava lá, quando Eliarro disse, olha, se vocês querem servir ao Eterno, sirvam. Se quiserem servir a Baal, sirvam. E o povo ficou calado. E eles esperaram o quê para poder definir? Um milagre do céu. Esse mesmo povo que se dizia servo do Eterno estava pedindo o quê? Um milagre do céu. Porque eles não estavam servindo ao Eterno de todo o coração. Estavam esperando um milagre para poder definir se as palavras de Yeshua eram verdadeiras. Mas Yeshua estava fazendo um milagre mais. Você quer um milagre? Veja só, vou dar exemplo. Você tem um familiar seu que tem essa enfermidade, é surdo, ou é cego, ou é mudo. Você prefere que essa pessoa volte a enxergar, volte a falar, ou volte a ouvir, ou você prefere ver um milagre caindo do céu? É evidente que eu quero ver o meu familiar curado. Eu quero lá saber de milagre caindo do céu, eu quero saber do meu familiar curado. Para mim, o maior milagre seria esse. Enquanto essas pessoas, meus irmãos, não dão glórias ao Eterno por uma pessoa que voltou a andar, um deficiente auditivo que voltou a ouvir, um cego que voltou a enxergar, eles não rendem glórias ao Eterno. Um homem que tinha uma mão mirrada, uma mão aleijada, voltou a ter suas funções restauradas. Eles não louvavam o Eterno por conta disso. Eles queriam milagres maiores. Eles queriam que a religiosidade dele fosse respeitada. É isso que está acontecendo. Continuando. Mas ele, sabendo o que pensavam, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, como uma casa caindo sobre a outra. Continuando. Portanto, se o adversário, né, aqui está Ha-Satan, olha aqui, ó. Ha-Satan. Portanto, se o adversário, Ha-Satan, tiver dividido contra si mesmo, como o seu reino poderá sobreviver? Pergunto isso porque vocês dizem que expulso demônios por Baal-Zebu. O que é que Yeshua está perguntando, meus irmãos? E o que é que eu pergunto para vocês hoje? Existe um censo que dizem que existe mais de, não sei se é no Brasil ou é no mundo, mais de 33 mil religiões diferentes. Eu estou falando um desafio para vocês. Grave na sua mente aí, tente colocar num papel, se você puder, o nome de cada religião que você conhece. Cada um é uma interpretação diferente das mesmas palavras. Qual delas está certa, meus irmãos? É o questionamento que nós fazemos. Você tem uma pessoa que faz parte, todos dizem que são irmãos, tá? Todos nós somos irmãos, todos nós somos amiguinhos, todos nós fazemos parte, nós guardamos a mesma escritura, então somos todos irmãos, não é isso? Se uma pessoa sai de uma determinada religião e vai até a outra, ela é disciplinada. Então não é tudo irmão? Olha, meus irmãos, se a gente fosse falar aqui, passaríamos a vida toda. Porém, qual é o intuito que eu estou falando isso? Para que a gente não possa cometer os mesmos erros, as mesmas transgressões, as mesmas besteiras que as pessoas pensam, as que as pessoas tentam fazer.
fazem, né, até hoje, de nos tornarmos religiosos. Yeshua está dizendo que um reino dividido não subsistirá. É como a gente observa hoje. Existem milhares e milhares e milhares de interpretações diferentes da mesma palavra. Porém, a interpretação da Torá é uma só. Ela é toda vigente. Enquanto as religiões tentam dizer isso aqui já não vale mais, isso aqui é até aqui, isso aqui não pode, isso aqui pode, o Eterno diz que toda a sua palavra é eterna. Céus e terra passarão, mas as tuas palavras não passarão. É assim que nós devemos seguir, meus irmãos. Assim que nós devemos nos manter firmes em observância à palavra do Eterno. Então, quando Yeshua está fazendo um questionamento para eles, dizendo, olha, vocês estão dizendo que eu estou expulsando por Baal-Zebu. Como é que um reino eu posso atuar contra o próprio... Porque, em tese, se existem vários Shedim, vários demônios que estão tentando entrar nas pessoas e espalhar-se por aí no seu reino através das pessoas, sendo portadores de demônios, como é que eu vou pegar e vou expulsar um demônio se eu vou estar lutando contra o meu próprio reino? É um questionamento perfeito. Deixou esses caras com certeza calados, né? E se eu expulso os demônios por Baal-Zebu, quem expulsa a sua gente? Ou seja, é o mesmo tipo de expulsar demônios que eu estou fazendo, é o que vocês fazem. Por quem vocês expulsam também? Por isso eles serão juízes de vocês. Não é que eles serão juízes no reino do céu nem nada. Eles vão julgar o que vocês estão dizendo. Se o que vocês estão dizendo é verdade. Porque se vocês estão dizendo, é isso que Yeshua quer dizer. Se vocês estão dizendo que eu expulso por Baal-Zebu, o seu povo também expulsa por Baal-Zebu. É isso que Yeshua está dizendo. É como se você estivesse falando mal do seu próprio povo. Ele deixou literalmente esse povo em maus lençóis, né? Mas se é... Eita, tá nice aqui. Deixa eu mudar aqui. Foi bom que não tava... deixa eu achar aqui só um minutinho, tá, pessoal? Vou voltar aqui para vocês e botar aqui na tela. Pronto. Não tava na tela aqui. Tá cortando ainda. Só um minutinho, viu? Não. Pronto. Agora. Mas, se é pelo dedo de Elohim que expulsa demônios, então chegou a vocês o reino de Elohim. O que é que Yeshua quer dizer, meus irmãos? Que se eles disserem, olha, não, então a gente estava errado. Então a vocês chegou o reino de Elohim. Por quê? Vocês não precisam de sinais dos céus para comprovar que as minhas palavras são verdade. Vocês não precisam de uma confirmação do fogo descendo dos céus para consumir um holocausto, para que minhas palavras sejam verdade diante de vocês. Vocês têm duas opções, como Eliarro disse. Vocês seguem a Baal ou seguem ao Eterno? E Yeshua está colocando duas opções. Olha, se eu sirvo a Baal, vocês também têm pessoas que expulsam demônios da mesma forma que eu, então ele também serve a Baal. Então no seu meio vocês estão servindo a Baal. Aí eles pensaram, então a gente está... realmente, a gente não serve a Baal, então você não está expulsando por Baal. Aí Yeshua dá o checkmate. Então vocês têm que admitir que eu expulso por Elohim e chegou até vocês o reino de Elohim. Ou seja, que as minhas palavras são verdade e vocês têm que se arrepender do que vocês estão fazendo. Vocês estão seguindo preceitos errados. Checkmate, meus irmãos. Então, para finalizarmos, vamos para Atos, capítulo 7, versículo 36. Peço perdão, já passei aí do horário, mas vamos finalizar aqui, tá? Então, Atos 7, 36 vai contar a história de Estevão, quando estava lá no Sanhedrin, sendo julgado, né, por mentiras, arrumaram testemunhas falsas contra ele. Ele faz todo um relato da Torá, maravilhoso por sinal. E todos estão escutando lá quando ele começa a falar o seguinte, ó. Vou colocar só alguns textos. Esse homem os tirou de lá
realizando milagres e sinais no Egito, no mar de juncos e no deserto por 40 anos. Ele está falando de Moshe. Este é o Moshe que disse ao povo de Israel: Elohim levantará um profeta como eu dentre os seus irmãos. Ele está justificando a acusação que eles deram contra ele. A acusação de que ele estava apregoando um falso Mashiach. Porém, ele está dizendo que esse Mashiach, esse homem que ele estava pregando, estava levando a mensagem, era justamente o profeta que foi relatado por Moshe. Este homem estava na assembleia no deserto, acompanhando o anjo que lhe falava no monte Sinai e com os nossos pais, o homem a quem foram dadas as palavras para nos serem transmitidas, as palavras vivas para nos serem transmitidas. Então, essa palavra que está no Monte Sinai, segundo Estevão, Novo Testamento, que chamam, né, os escritos nazarenos de Novo Testamento. Então, até o contrário. Então, e são palavras vivas, que, segundo Estevão, é justamente o que Moshe recebeu no deserto. Ele recebeu palavras vivas, que justamente é a Torá. Para Estevão, até esse momento, a Torá é uma palavra viva, mas muitos querem matá-la. Então, no versículo 52, ele diz: qual dos profetas seus pais não perseguiram? Eles mataram aqueles que disseram de antemão sobre a vinda do Tzadik, do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Então isso causou a ira desses homens. Ele literalmente, perdão, meus irmãos, aqui no Nordeste a gente diz, ele entrou com os dois pés. Quando você abre a porta, quando vê uma pessoa dando uma voadora com os dois pés no peito. Ele diz, vocês se tornaram traidores do justo. Vocês o mataram. E agora estão perseguindo aqueles que apregoam a verdade. Vocês são como aqueles, olha o que ele está dizendo, que matavam os profetas. Assim como Ahav, como Izebel, como tantos outros, como Manassés, entre outros, que matavam os profetas que levavam a mensagem do Eterno. Vocês são como esses homens. Então eles ficaram com ódio, eles ficaram possessos de ódio. E por fim, olha aí a imagem deles tudo discutindo, né, com raiva. Ouvindo essas coisas, eles ficaram furiosos, rangeram os dentes contra Estevão. Então, meus irmãos, esse foi o nosso estudo. Espero que vocês tenham aprendido algo. Desculpem aí, meu joelho está doendo bastante aí. Às vezes a gente embolou aqui um pouquinho. Que vocês possam, cada dia mais, meus irmãos, se desapegar de qualquer tipo, resquício, né, de religiosidade, de... como é que eu posso dizer? De apego a coisas supérfluas, a querer julgar o nosso próximo, achar que pessoas que não têm o conhecimento que vocês têm não são salvas ou que não estão fazendo algo de errado, que não podem chegar mais à salvação. Eu tive essa semana passada, como eu disse a vocês, para mim foi uma grande surpresa, uma pessoa que eu achava aos meus olhos, eu dizia, esse rapaz jamais vai buscar, né, do conhecer da forma que a gente entende. E uma semana já mudou tudo. Às vezes no nosso coração a gente tem julgamentos errôneos, meus irmãos. Isso é normal. Porém, a gente deve lutar contra isso. Então, que o Eterno abençoe cada um de vocês. Não vou deixar a programação hoje. Eu já passei aqui um tempinho que eu estava pensando. Porque nós vamos ter aí, ainda amanhã, a festa de Purim, com o More Marcos Felipe. E toda a programação que segue adiante aí. Oremos pelo nosso irmão Leniel. Um abraço a todos, meus irmãos. Até a próxima. Shalom, shalom, viu? Em mais um programa Examinando os Profetas.